Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem. Começo agradecendo a compreensão e o apoio de vocês. E espero em breve estar com vocês pessoalmente. Vamos ler mais um poema de Gregório de Matos, principal autor do Barroco, conhecido como Boca do Inferno. E ficou conhecido como Boca do Inferno porque muitos dos seus poemas eram poemas satíricos. Ele utilizava esses poemas para criticar ou uma pessoa da sociedade ou grupos sociais. E nesse poema aqui nós vamos ver essa crítica a vários grupos. O poeta descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar, cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta na palma toda a picardia. Estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Então temos um soneto. Eu já falei para vocês que o soneto é um poema com 4 estrofes, sendo 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Na primeira estrofe, ele vai utilizar a ironia para denunciar a incompetência e a hipocrisia dos governantes, que dá conselhos, opinam, ditam regras gerais, mas são incapazes de organizar a própria vida. E nós vemos hoje, vários políticos que sabem como vão governar no período eleitoral, mas quando chegam ao poder não fazem aquilo que pregam. Vemos também líderes religiosos, e aqui eu não estou falando de uma religião específica, de várias religiões, que vão ditar como seus membros devem, as pessoas, os fiéis devem seguir regras, mas na sua casa ele não segue aquela regra. Então ele está criticando esses líderes. E é que ele usa de ironia. É um grande conselheiro, mas não sabe governar sua própria cozinha, não sabe governar a sua vida. Na segunda estrofe ele vai falar da sociedade em geral, que perde tempo bisbilhotando a vida alheia. Querem difamar e não só bisbilhotar, mas difamar em praça pública. Quando fala assim, levar a praça ao terreiro é expor. E não expor por justiça, mas expor para humilhar em público. E a gente vê isso também hoje em dia. Quantas pesquisas nós fazemos para saber da vida do outro? Quanta exposição é feita? O quanto as pessoas gostam de humilhar o outro? Na terceira estrofe, ele vai falar de mulatos desavergonhados, e aqui nós vemos uma expressão racista. Ele vai discordar do que está acontecendo. São negros, pardos, que estão ascendendo socialmente, estão crescendo socialmente, e ele acha isso errado. Ele fala assim, como é que eles estão acima dos nobres? E nós sabemos que Gregório de Matos vivia em uma sociedade patriarcal, escravocrata, racista, discriminatória, e ele vai reproduzir isso em seus poemas. Nesse contexto, a população negra e indígena era sistematicamente desumanizada. O racismo não era apenas social, mas institucionalizado. Leis, costumes, economia, religião reforçavam a ideia da superioridade branca. O período que Gregório de Matos vive foi marcado pelo eurocentrismo e pelo catolicismo. E o eurocentrismo, eu já falei para você, é aquela visão do europeu. Então, para Gregório de Matos, o negro era inferior e o branco superior. Ele era descendente de europeus, e ele viveu muito tempo na Europa. Então, apesar de ser brasileiro, ele não vê o negro como igual, como parte da sociedade. Ele vê como pessoas inferiores.
E nós vemos isso em vários de seus poemas, inclusive nos poemas que vão representar as mulheres. As mulheres negras eram representadas de maneira diferente das mulheres brancas. Enquanto as mulheres negras eram objeto de desejo, as mulheres brancas eram representadas de maneira idealizada, idolatradas. Nós vimos um poema no qual ele comparava a mulher a um anjo, a uma flor. Mas isso é a mulher branca. A mulher negra era vista como objeto de desejo. E ele também utilizava termos pejorativos quando o poema era para a mulher negra. E aqui nós não estamos relativizando o racismo, estamos contextualizando, ou seja, nós não estamos justificando. O racismo é errado em qualquer período, em qualquer época, em qualquer situação. Mas sabemos que, infelizmente, apesar dos avanços, esse padrão racista é perpetuado no Brasil. A gente ainda vive muitos episódios, a gente ainda vive com esse racismo estrutural em nossa sociedade. Vamos agora falar sobre um gênero textual chamado charge. E vamos ver esse gênero textual a partir desse poema de Gregório de Matos, porque é um gênero textual também utilizado para criticar. Assim como os poemas satíricos dele são poemas feitos para fazer uma crítica, a charge também ela é produzida para fazer uma crítica social. Vamos analisar essa imagem aqui. Nós vemos um porco, né, até há uma personificação, uma mistura de porco com ser humano, porque ele não está, né, de quatro, ele está com um porco bípede, está de pé e está falando. Então há uma mistura aqui de porco com ser humano e há um personagem humano que nós percebemos pelos trajes, pela mochila nas costas, que é um entregador de alimentos. Nós vemos a característica do porco, a característica facial como de um monstro, e vemos também que ele está numa lama. Então ele é caracterizado como algo ruim. As características dele são negativas. E ele fala assim: você tem inveja disso aqui. Só pela imagem a gente não pode afirmar do que ele está falando. Inveja de quê? Inveja de ser porco? Inveja de quê? Para entendermos a charge, esse desenho, nós precisamos de ler a notícia. A notícia, cuja manchete é: entregador é chamado de lixo e é alvo de racismo em São Paulo. O caso aconteceu em 31 de julho e o vídeo, né, houve um vídeo que viralizou nas redes sociais nesta sexta, 7. Então, 7 de agosto de 2020, o vídeo viralizou e virou notícia. Quando Matheus Pires Barbosa, 19 anos, falou para os outros colegas entregadores do iFood o endereço da próxima entrega que faria em um condomínio de Valinhos, em São Paulo, no dia 31 de julho, ouviu boa sorte. O cliente que receberia o pedido era conhecido por alguns deles por exigir que caminhassem até a porta da casa com a entrega, enquanto a maioria das pessoas costumava esperar junto ao portão da residência. Matheus resolveu então comentar com o cliente, em tom de brincadeira, a impressão que ele havia deixado nos outros trabalhadores. Um vídeo registrado por uma testemunha da discussão aberta entre eles, a partir disso, viralizou nas redes sociais, nesta sexta-feira, dia 7, com o homem chamando o entregador de lixo e inferindo que ele teria inveja da pele branca. Aqui a gente já percebe do que o animal, né, que ele está sendo comparado a um animal, está se referindo. Então, você tem inveja disso aqui, você tem inveja da pele branca. O caso foi registrado como injúria racial na delegacia de Valinhos ainda no dia 31 de julho. As partes foram ouvidas e a vítima orientada quanto ao prazo de 6 meses para a representação criminal contra o autor, afirmou a Secretaria de Segurança Pública. O entregador tem 6 meses para representar criminalmente contra o agressor. A pena máxima prevista para o crime de injúria é de 3 anos. E ao contrário do crime de racismo, ele pode ter fiança. Então, o crime de racismo não tem fiança, mas injúria racial tem. E seria um crime de 3 anos, ou pagando a fiança, a pessoa fica livre. No boletim de ocorrência, Pires diz que o homem começou a ofendê-lo depois dos comentários, dizendo coisas como preto, favelado, pobre, olha o seu tênis furado.
Durante o depoimento que prestou às autoridades, o agressor confirmou o uso dos termos favelado e pobre, mas negou ter feito ofensa com relação à cor do entregador. O registro da ocorrência, porém, afirma que ele voltou a repetir as ofensas diante dos policiais. Ou seja, houve uma contradição, porque ele falou que não chamou de preto e, ao mesmo como se fosse um xingamento, né, que as pessoas precisam entender isso. Não é o que se diz, mas como se diz e por que se diz. A discussão começou, segundo o cliente, porque o entregador afirmou que ele seria mal falado entre os motoboys. Ele alega ainda que o entregador teria investido contra ele. No vídeo de 1 minuto e meio, o homem declara ao entregador: aqui não vai acontecer nada. Com você, lá pra frente, não sei, moro? Você sabe o que vai acontecer no futuro? Desempregado. Você trabalha de motoboy, filho. Ele chama Matheus de lixo, semi-analfabeto, diz que ele tem inveja das famílias que vivem no condomínio e aponta para o próprio braço, dizendo que o jovem teria inveja também da sua pele branca. O entregador questiona que a sua profissão questiona o que sua profissão tem a ver e oferece seu telefone para que o homem veja no aplicativo quanto ele recebe com seu trabalho. Eu tenho uma vida aqui fora, diz Matheus. Eu posso ter a mesma coisa que o senhor. O senhor conseguiu por quê? Porque o seu pai te deu ou porque você trabalhou. Outro homem que também aparece nas imagens pergunta por que eles vão seguir a discussão e Matheus responde que está esperando a viatura da Guarda Civil Municipal para que o homem não volte a fazer aquilo com outras pessoas. Em nota, o iFood diz que, baseado nos termos do aplicativo, descadastrou o agressor como usuário e que irá oferecer apoio jurídico e psicológico a Matheus. A plataforma também diz que recomenda que haja registro de boletim de ocorrência em casos como este e que se faça contato com a empresa enviando uma cópia. Racismo é crime. O iFood condena qualquer forma de preconceito ou discriminação e por isso presta solidariedade e apoio ao entregador Matheus, vítima do crime racial praticado por um consumidor, diz o texto. Até a publicação da reportagem, a Folha, que é o nome do jornal, não conseguiu contato com o homem que aparece no vídeo ofendendo o entregador. Aqui nós temos uma imagem, uma foto que circulou mostrando o momento em que ele aponta para o braço, dizendo que o entregador tinha inveja da pele dele, da cor dele. E nós vemos que a imagem está reproduzindo este momento. Então, o que é uma charge? É um gênero textual jornalístico, combina linguagem verbal, ou seja, palavras, e linguagem não verbal, que são as imagens, os desenhos. É um texto de cunho crítico, sempre ligado a um contexto específico ou a uma notícia veiculada nos jornais. Assim, podemos dizer que a charge é datada e que a sua interpretação depende do contexto. Ou seja, só a charge, com o passar do tempo, a gente não vai saber do que se trata. A gente precisa de um contexto, precisa da notícia para saber do que se trata a charge. Então, a charge é efêmera, é passageira. Ela vai ser entendida apenas naquele momento ou se nós tivermos a notícia associada. Eu queria perguntar algumas coisas a vocês. Queria perguntar se vocês já foram vítimas de racismo ou se já presenciaram alguém que foi vítima de racismo, presenciaram alguma situação de racismo. E se vocês já conheciam esse gênero textual, Já conheciam a charge. E se sabiam que tinham essa finalidade crítica, de criticar algo. Então, aguardo as respostas de vocês. Um grande abraço e até breve.